Olá, boa noite. Eu sou a professora Yara, sou professora de Química. Eu preparei uma aulinha para a gente hoje. Tem aqui umas questões envolvendo, basicamente, Físico-Química. E vocês sabem que Físico-Química é o carro-chefe da UFRN, né? Quem faz aquela manobra maior, é um percentual maior na prova da UFRN. E na prova do Enem, a gente também tem um número considerável de questões envolvendo Físico-Química, tá bom? Então vamos para a nossa aulinha, eu vou passando as questões para vocês e à medida que a gente for resolvendo, eu vou dando macetes para vocês, dando dicas, tá? Fazendo lembretes importantes, fique ligado, vamos ver se eu vou acertar o que o Ronaldo falou, tá legal? Vamos lá, na telinha, nossa primeira questão, veja bem, ó. Temos uma solução de partes iguais de água, éter etílico e etanol, o álcool comum, em um recipiente fechado. As pressões parciais dos vapores dos líquidos estão na seguinte ordem crescente. Olha só, veja bem, voltando para mim aqui, pressão de vapor, lembre-se, é a pressão que, essa questão, claro, ela envolve propriedades coligativas, né? Mas para você lembrar o que é pressão de vapor, é a pressão que o vapor exerce em equilíbrio com o líquido correspondente em um recipiente fechado. Essa pressão de vapor, ela depende única e exclusivamente do número de partículas dispersas do soluto na solução, tá? Aqui trata-se de líquidos puros. Você tem uma solução em partes iguais. Você tem água, éter e álcool, tá bom? Lembre-se que a pressão de vapor, ela sofre influência de dois fatores, da temperatura e da volatilidade, ou natureza do líquido. A temperatura, se você aumentar a temperatura do sistema, você sabe que a vaporização, ela é um processo endotérmico. Se você aumentar a temperatura do sistema, você vai favorecer a evaporação, a vaporização, e com isso você aumenta a pressão de vapor do líquido que você estiver estudando. Volatilidade, natureza do líquido, é um outro fator que interfere na pressão de vapor, mas que está associado diretamente a quê? As forças intermoleculares. Está lembrado disso? Moléculas apolares fazem dipolo induzido, dipolo instantâneo, forças de London. Moléculas polares fazem interações do tipo dipolo-dipolo ou dipolo permanente. E ainda tem aquelas moléculas polares que a diferença de eletronegatividade é consideravelmente grande, onde você tem o hidrogênio ligado ao flúor, ao oxigênio ou ao nitrogênio, e que faz as interações chamadas de pontes ou ligações de hidrogênio, generalizando. Tá legal? Então, quanto mais intensa for a interação intermolecular, quanto mais forte for a atração entre as moléculas, mais energia você tem que fornecer para vencer essas interações. Consequentemente, menor a volatilidade e mais alto é o ponto de ebulição da substância. Tá legal? Só um lembretezinho para a gente chegar na questão. Então, aqui você tem álcool, éter e o etanol. Veja bem, a água, ela faz ligações de hidrogênio. O etanol, ele também faz ligações de hidrogênio. E o éter etílico, o éter comum, o éter de farmácia, como você queira chamar, ele é praticamente apolar. Então a interação dele é bem mais fraca em relação ao álcool e bem mais fraca ainda em relação à água. Então veja bem, se a pressão de vapor está associada à volatilidade e quanto mais volátil for o líquido, maior vai ser essa pressão de vapor. Volta para a telinha. Olha só, se você tem 3 líquidos e tem que colocar na ordem crescente das pressões de vapor, entre água, éter e etanol, qual o líquido que vai evaporar com mais facilidade? Qual é o líquido que é mais volátil? Dentre os 3, é o éter. Consequentemente, vai ser ele que vai provocar a maior pressão de vapor no recipiente. Água e álcool sobraram para você, entre os dois aí, ó. Então, quem é mais volátil dos dois? A água. Aliás, o álcool, não é isso?
Então, se o éter dos três é o mais volátil, ele vai ter a maior pressão de vapor. Se a água dos três é o menos volátil, então é ela que vai ter a menor pressão de vapor. Então, ó, na ordem crescente, você vai ter o quê? A água, o etanol e o éter, tá? Voltando para mim, você vai ver o seguinte, ó, que quando você tem líquidos perfeitos, né, você vai pela volatilidade. Cuidado que na pressão de vapor você pode ter, numa questão de prova, soluções onde você tem, por exemplo, a água e a sacarose, a água e a glicose, ou a água e o cloreto de sódio. Ou seja, você tem em solução a água e um soluto molecular, e a água e um soluto iônico. Lembre-se, você vai imaginar uma situação do seu cotidiano. Imagina que você está na sua casa e você coloca no fogão da sua casa mesmo 3 panelas no fogão. Uma tem água pura, a outra tem água e açúcar e a outra tem água e sal. Se eu pergunto para você agora, onde é que eu vou ter a maior temperatura de ebulição? Você vai me responder com certeza na maior facilidade. Água e sal, professora. Tudo bem, você está certo. Se você tiver água e açúcar, vai ser quem? A água e o açúcar. Mas por que a água e sal vai causar um efeito coligativo maior do que a água e o açúcar? A pressão de vapor só depende do número de partículas dispersas na solução. Lembre-se, o açúcar é um soluto molecular. Ele vai se dissolver na água. Você vai ter a solução aquosa de sacarose, por exemplo. Mas se ele colocar água e sal, você vai ter a solução aquosa de cloreto de sódio. Mas o sal é um composto iônico que vai também se dissociar na solução. Quanto maior for o número de partículas que você tiver por mol de composto iônico dissociada na solução, maior vai ser esse efeito coligativo. Então, o composto iônico, ele vai causar sempre um efeito coligativo maior do que o composto molecular. Isso se você colocar uma quantidade de açúcar, uma quantidade correspondente de sal. Ô professora, mas eu sempre tive uma dúvida. Caso eu tenha não água e açúcar e água e sal, eu tenho 2 soluções aquosas onde eu tenho sais dissolvidos. Uma, digamos, o cloreto de sódio e a outra o no sulfato de sódio, digamos assim. Você vai dissociar 1 mol de cloreto de sódio, você vai ter 1 mol de cátio Na+, 1 mol de ânion Cl-. Se você dissociar 1 mol de sulfato de sódio, o que é que você vai ter na solução? 2 mols, né, Na2SO4, você vai ter 2 mols de íon sódio e 1 mol de íon sulfato. Você, para cada mol de NaCl, você vai ter 2 mols de íons, 2 mols de partículas dissociadas. Para cada 1 mol de Na2SO4, que é o sulfato de sódio, você vai ter o quê? 3 mols de partículas, 3 mols de íons dissociados. Então, o sulfato de sódio vai causar um efeito coligativo maior em relação ao cloreto de sódio, devido ao fato de ter, na sua dissociação por mol de sal, você vai ter uma quantidade maior de mol de íons na solução. Tá, beleza? Outro detalhe para você se lembrar ainda em relação a isso. Se você tiver soluções de um mesmo soluto, preste atenção, soluções de um mesmo soluto agora. Ou eu tenho 2 soluções de água e sacarose, ou eu tenho 2 soluções de água e cloreto de sódio. Então, nesse caso, qual é a solução que vai causar um efeito coligativo maior? Nas mesmas condições de temperatura e pressão, quem vai causar o efeito coligativo maior vai ser aquela que tiver na maior concentração. Tá, beleza? Lembre-se, vamos imaginar uma situação do dia a dia da gente, do cotidiano, na sua casa. Uma panela com água, ela vai ferver a 100 graus Celsius. Se você colocar sal, ela vai ferver numa temperatura acima de 100. Só que, quanto mais sal você coloca, maior vai ser essa temperatura de ebulição. Por quê? Porque quanto mais sal você colocar na panela, menor vai ser a pressão de vapor da solução.
Quanto mais sal você coloca, mais você diminui a pressão de vapor. Isso é chamado de efeito tonoscópico. O efeito tonoscópico é o abaixamento causado na pressão de vapor. E a temperatura de ebulição ela vai aumentando à medida que você adiciona soluto, e esse aumento ele é chamado de efeito ebulioscópico. Tá legal? Para fechar essa questão, deixar um macetezinho para vocês para o vestibular, lembre-se, quanto mais volátil for o líquido, maior será a sua pressão de vapor, menor será a sua temperatura de ebulição e maior será a sua temperatura de congelamento. Vou repetir, quanto maior for a volatilidade do líquido, maior será a sua pressão de vapor. Guardou? Aumentou a pressão de vapor, menor será a sua temperatura de ebulição e maior será a sua temperatura de congelamento. Tá beleza? Guarda esse detalhe. Até novembro, fique ligado, tá bom?